Olá pessoal, chegamos então na última aula do nosso módulo aqui de fundos imobiliários e hoje eu vou mostrar para vocês o relatório gerencial das duas classes que faltou aí quando a gente fala de fundo imobiliário, né? Que é o fundo de papel e o fundo de fundos, tá? Então vamos logo para a tela. Olha só, eu tenho aqui na tela o relatório gerencial do fundo VRTA, Fator Veritar, que é um fundo de papel. O que um fundo de papel faz? Ele investe, basicamente, a maior parte do seu portfólio é em certificados recebíveis imobiliários, que são os CRIs, beleza? Então você vai perceber que a estrutura do relatório gerencial é muito parecida com a do fundo de tijolo, tá? Aqui no começo já tem a nota do gestor, então a mesma coisa, você vai ler isso aqui, que é o gestor sentando com você agora, explicando como que foi o andamento aí nesse mês. Olha só, novas alocações. Vocês vão perceber, gente, que um fundo de papel, ele não é igual a um fundo de tijolo, que o gestor ele compra um imóvel lá de vez em quando. Geralmente quando faz a emissão de novas cotas dos fundos imobiliários, aí entra dinheiro no caixa do fundo para que seja adquirido novos imóveis, ou quando faz a venda de um imóvel. Mas isso acontece de forma lenta. Agora, o certificado recebíveis imobiliários, é quando o fundo investe em um certificado, todos os meses esse certificado já vai sendo amortizado, ou seja, essa grana já vai sendo devolvida já com o rendimento corrigido ali, que é esse rendimento que é distribuído para os cotistas. Então esse dinheiro vai voltando para o caixa em forma de amortização e todos os meses o gestor ele tem que fazer novas compras. Então não vai ter um mês que você não vai ler um relatório gerencial de um fundo de papel que não terão novas compras, tá? Às vezes é um ativo que já tem na composição do portfólio do fundo, o gestor acaba aumentando posição. Naquele que ele julga mais interessante no momento ali, ele vai reinvestindo para manter a posição. Aqui o fundo ele traz uma relação dos imóveis que estão por trás dos certificados recebíveis imobiliários que compõem a carteira dele, tá? Então tem informação de todos os imóveis aqui, você pode estudar isso aqui também, mas aqui embaixo, olha só, a gente encontra o quê? A composição da carteira desse fundo. Essa aqui é o portfólio, a gente está investindo então no VRTA, eu estou indiretamente investindo em todos esses CRIs aqui. Um CRI, gente, ele existe o risco de calote, né? A gente pode colocar lá, ó, por exemplo, o VRTA, ele colocou 20 milhões de reais aqui num ativo na direcional, tá? Ou seja, basicamente é uma espécie de dívida, né? A direcional, ela vendeu alguns apartamentos, vamos dizer assim, e ela está esperando para receber esse dinheiro. Então o fundo aqui faz o quê? O fundo bota o dinheiro já na mão da direcional, já antecipa esse pagamento, e agora quem fica com esse recebível, com o direito de receber esse valor, é o fundo, tá? O fundo vai receber lá da pessoa que comprou o imóvel. Aí depende do tipo de estrutura, a gente pode vir aqui nos imóveis e ler as informações aqui, como que foi estruturada essa operação. Dependendo do tipo de estrutura, o imóvel ficou em garantia. Então, se acontece de dar aí um default, que a gente chama, não pagou, aí o fundo tem o direito de receber o imóvel. Existem operações que o imóvel não entra em garantia, então eles são bem mais arriscados. Só que, em contrapartida, o rendimento aqui é bem maior. O que a gente pode levar em consideração aqui, que é muito importante, é a diversificação. Então, é arriscado quando um fundo ele se expõe muito a um único certificado. Mas veja que os maiores aqui, ó, inclusive ele coloca uma barrinha para facilitar a nossa visualização, veja que esse aqui, ó, barrinha no meio, 20 milhões, representa 3,77% da carteira. Aqui eu tenho um recebível que está representando 38 milhões de reais dentro desse fundo. E isso representa 7,25% da carteira. Eu acho que inclusive esse aqui é o maior, tá? O maior peso é nesse fundo, é nesse CRI aqui, ó, 7,25%, que é de um imóvel residencial da Diálogo. Então veja que essa é a maior exposição, 7,25%. Então o máximo que eu vou perder, se acontecer de levar um calote, é isso aqui. É claro que 7,25% vai dar um impacto aí no fundo, né? Não é pouco. Mas veja que a maioria está em 1,64%, 0,87%, 0,81%. Então é pouca coisa. Quando o fundo imobiliário aqui, ele leva um calote, acaba não afetando tanto, tá? E aí, é claro que uma coisa que é importante a gente fazer, é você vir aqui em cima, ó, e pesquisar sobre essa galera aqui, ó, gestor, Fator Administração de Recursos Limitados, FAR. Pesquise sobre a Fator, veja qual é a experiência que o gestor desse fundo aqui tem com esse tipo de operação. Na maioria dos casos, galera, o gestor desses fundos, eles têm muita experiência com esse tipo de ativo que é o certificado recebível imobiliário. Se eles não tivessem, eles nem estariam por trás de um fundo desse. Então, basicamente, a gente aqui investe num tipo de ativo que tem um risco elevado, porque os certificados recebíveis imobiliários, eles são considerados ativos de risco, só que a gente delega isso para um gestor que tem muita experiência nesse tipo de operação e ainda um fundo que tem um patrimônio gigante e permite uma diversificação aí que nos protege de algum calote. E aqui a gente tem a continha, ó, mês por mês, de novembro de 2018 até outubro de 2019. Então, ó, em outubro de 2019, o patrimônio líquido desse fundo é 521 milhões de reais, o valor de cada cota, R$ 107,60. Qual foi o rendimento que a gente obteve aí desses certificados recebíveis? 3,4 milhões de reais. O número de cotas, 4,8 milhões de reais, ou seja, sobrou aí 72 centavos por cota. E é isso que o fundo distribui. No mercado, essas cotas são negociadas a R$ 126,99, ou seja, o yield mensal que a gente conseguiu aqui é 0,57%. E aqui embaixo, então, eu tenho um gráfico justamente com essa informação, o yield mensal. Veja que ele era perto de 1, lá em novembro de 2018, né? Veio caindo. Por que veio caindo um pouco? Porque a taxa Selic veio caindo. E esse aqui é um tipo de investimento que ele acaba concorrendo mais diretamente aí com a nossa taxa básica de juros, tá? Então, pelo fato de a taxa Selic vir caindo, o rendimento desse fundo aqui também veio caindo, o yield, né? E chegou aqui a 0,57%. Então, são basicamente esses os pontos que a gente observa aí quando vai investir num fundo de papel. E vamos dar uma olhadinha aqui em um fundo de fundos. Eu vou pesquisar aqui, ó,
o fundo RBRF. Esse aqui é um fundo de fundo, aí vocês já vão entender como funciona. Por que eu estou pegando o RBRF? Porque, na minha visão, ele é um dos fundos de fundos que tem o relatório mais didático aí, para você entender como é que funciona esse tipo de ativo. Olha só, relatório gerencial aqui, mesma coisa, gente. Nota do gestor, que você vai ter que ler aqui para ver o que o gestor está falando para você nesse mês. A continha aqui, ó, número de cotas emitidas, o valor que a cota está sendo negociada, rendimento por cota, enfim, quanto que isso rendeu em relação ao CDI. Olha só, pessoal, que interessante. Aqui eu tenho rendimentos. Esses rendimentos aqui é quanto a gente recebeu nesse fundo aqui, proventos de outros fundos. Porque um fundo de fundo é como o nome diz. É um fundo que tem uma carteira composta por diversos outros fundos imobiliários. Então, todos esses fundos imobiliários que estão na carteira, eles pagam proventos. Esse provento vem para o caixa desse fundo aqui, que é o RBRF. Aí, isso aqui vai contabilizar para que esse fundo distribua os rendimentos para nós, cotistas. Então, a gente pode ver aqui que rendimento de outros fundos deu 1,6 milhões. E olha que interessante, ganho de capital. Isso aqui é uma coisa que a gente, num fundo de tijolo, a gente só vai ter ganho de capital se vender um imóvel, né? Pagou 100 mil no imóvel, vendeu por 120, teve 20 mil reais de ganho de capital. No fundo de fundo, ele compra uma cota de um fundo por 100 reais. Se ele vender essa cota por 120, teve 20 reais de ganho de capital. Então, esses camaradas aqui, eles fazem isso. Eles ficam estudando o tempo todo o mercado para ver se teve algum fundo que ele foi negociado abaixo do valor, está sendo negociado abaixo, eles compram. Quando o mercado corrige essa cota, joga para cima, eles vendem. Então, eles ficam fazendo especulação, parte da carteira é especulação e parte da carteira eles têm para rendimento. Inclusive, aqui no começo, ele mostra a estratégia. Ó. Então, olha só, ele tem uma parte da estratégia que é o ativo alfa, que é justamente essa especulação, ele quer comprar barato a cota e valorizou, ele vende, depois comprou outro barato, valorizou, vende e assim vai. Dentro do fundo, de 30% a 60% vai ter que estar dentro da estratégia alfa. Aí ele tem a estratégia beta aqui, ó. O que que é? São fundos que estão na carteira para gerar rendimento da cota. De 0% a 20%. Inclusive, agora, a gente está aqui com 30%, ele até extrapolou um pouco a estratégia, né? Ele está com 35% da carteira formada por esses fundos, que geram o rendimento. Certificados recebíveis imobiliários, assim como tem lá no fundo de papel. Ele colocou aqui que vai ter de 30% a 70% dentro dessa carteira. E liquidez, que é o ativo que fica na renda fixa, a parte de caixa, né? Que pode ter até 20%. Então veja que aqui o fundo explica a estratégia. E aí a gente vê o resultado disso. Então eu tenho rendimentos, que vem da estratégia beta, que a gente viu aqui em cima. Eu tenho ganho de capital, que vem do alfa. E eu tenho o CRI e também tenho a liquidez. Beleza, tudo isso me totalizou 4,7 milhões de receita. Aí o fundo teve uma despesa de 495 mil, mais 465 mil aqui. E o resultado disso foi 3,7 milhões. O que a gente faz com isso? Divide esse valor aqui pelo número de cotas e a gente chegou a 65 centavos por cota. E eu tenho aqui embaixo, ó. Novembro de 2018, 65 centavos por cota. Dezembro de 2018, 52 e assim vai. E chegou até no final aqui 65 centavos por cota. Então veja que não tem muito segredo aqui a gente entendeu o mecanismo, a entrada de dinheiro e saída de dinheiro de um fundo de fundo. E aqui embaixo, o fundo apresenta para nós a composição da carteira. Então veja que em azul aqui, ó, a gente está falando de fundos de tijolo, beleza? Então, ó, eu tenho o FVBI, eu tenho o SDIP, BPML. O que é legal disso aqui, galera? Esses fundos aqui, ó, que é oferta 476, eles não são negociados no mercado. Eu não posso comprar, você não pode comprar, tem que ser CNPJ para comprar esse fundo aqui. Então, o interessante de a gente investir em fundo de fundos é que a gente acaba indiretamente tendo acesso a esses fundos imobiliários aqui, que muitas vezes são excelentes, mas que não estão disponíveis para o mercado em geral, e sim somente para instituições, beleza? Veja quantos fundos tem aqui, ó, que não são negociados no mercado em geral. Aqui embaixo, na composição da carteira, tem alguns fundos de CRI. E para finalizar, aqui embaixo tem uma posição em caixa. Então veja que é um fundo bem diversificado. A maior posição aqui está talvez lá no FVBI, com 6,6%. E assim a gente fecha então esse módulo de fundos imobiliários. Eu espero que depois de todas essas aulas aí fique mais fácil e você consiga encontrar um fundo imobiliário aí e montar a sua carteira de fundos imobiliários. Até a próxima aula.